Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar, na verdade relembrar o movimento em uma dimensão, tá? A ideia aqui é que a gente aprofunde tudo que vocês estudaram na Física 1, né? A gente na verdade não vai ver todo o conteúdo de Física 1, a gente vê algumas coisas, aprofunda, vê outras coisas que são novidade e a gente vê uma parte de oscilações também, que na verdade é estudado em Física 2, né, na Física Termodinâmica. Então vamos lá, no movimento, quando a gente fala em movimento, né, a gente precisa de definir ou de entender três grandezas, né, que são espaço, velocidade e aceleração. Então, espaço, usado para medir posição, a gente usa a letra S para espaço. Velocidade, a velocidade, ela mede a variação da posição no tempo. Ou seja, agora eu estou aqui, aí passa um tempo eu venho para cá. Então, essa mudança que eu tive na minha posição, né, dividida pelo tempo, é o que fala a minha velocidade. Ou seja, se eu mudei rápido, então isso significa que eu tenho uma velocidade alta. Se eu mudei de posição lentamente, isso significa que eu tenho uma velocidade baixa, né? Então, a velocidade é a taxa de variação de mudança da posição. E a aceleração, ela é a variação da velocidade, né? Imagina que eu estou numa velocidade e aí de repente eu preciso de frear o carro, então eu vou mudar a velocidade do carro, né? Então significa que eu estou implicando a esse carro, quando eu freio é na verdade uma desaceleração ou uma aceleração negativa. E já quando eu acelero o carro, né, o que eu faço quando eu piso no acelerador? Eu estou aumentando a velocidade. Então, a aceleração é mudança na velocidade, tá bom? O movimento em uma dimensão, né, ele foi basicamente dividido em dois, né? Igual eu dividi em dois lá as leis de Newton, né? Na verdade são três, duas no sentido, uma para força zero, outra para força diferente de zero. Aqui também. A gente tem o primeiro movimento, né, que é o movimento retilíneo uniforme, né, MRU ou MU. O movimento retilíneo uniforme, eu posso aplicar ele toda vez que eu tiver velocidade constante. Então, o MRU, ele descreve o movimento com velocidade constante, tá? E há apenas uma fórmula, né, uma equação que descreve esse movimento. E a equação fala que S é S0 mais V vezes T, ou seja, posição final S igual a posição inicial S0 mais velocidade V vezes o tempo. Essa equação, né, muita gente conhece ela como velocidade igual a distância sobre o tempo. É simplesmente você passar o S0 para o lado de lá da equação e considerar que S menos S0 é, na verdade, a distância percorrida, né? Que seria o nosso ΔS. Aqui, né, a gente pode trabalhar com essa equação de diversas formas. O importante é vocês saberem a validade dela. Eu só posso aplicar essa equação se eu tiver em um sistema com velocidade constante ou se eu estiver fazendo um cálculo de velocidade média, por exemplo. A outra o próximo tipo de movimento que nós vamos estudar é o movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse movimento uniformemente variado, a velocidade pode variar, mas na verdade ele tem aceleração constante. A aceleração dele é constante, então a aceleração aqui não pode mudar não. Você põe seu pezinho no acelerador lá e mantém ele com a mesma aceleração. A velocidade vai aumentando, mas ela aumenta sempre a mesma quantidade, a mesma taxa, tá bom? Então essa é a validade do movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui são aquelas três equações, né, que na verdade são quatro, que vocês já conhecem também, né? A primeira equação, V igual a V0 mais AT,
Depois, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A vezes ΔS, né? ΔS aqui é a variação da posição, que é, na verdade, a distância. A aceleração, T, tempo, V0, velocidade inicial, né? E acho que vocês já conhecem essas equações, pelo menos eu espero que já conheçam essas equações lá de física básica, tá bom? Essa equação aqui, ela vem da definição de aceleração. A aceleração igual a ΔV sobre T. É a mesma coisa, passa o V0 para o lado de lá e joga o T dividindo, aí você chega, né, nessa equação. Essa última equação aqui, né, conhecida como a do vovô e da vovó, vovô, nananana, vovó, mais duas amigas dela, né, e essa equação do vovô e da vovó, ela é, na verdade, a equação de Torricelli, viu, gente? E essa equação aqui, ela é, na verdade, só a junção dessas duas equações. Como que você faz para chegar nessa equação? Você pega o tempo, aqui na primeira equação, isola ele. Então, passa o V0 para lá, passa o A dividindo, depois pega isso e substitui na de baixo. Você tem que chegar nessa terceira aqui equação, tá bom? Então, ela é só essa junção aí dessas duas, né? Então, ela é uma equação que relaciona distância com velocidade. Uma aplicação do movimento retilíneo uniformemente variado é a queda livre, né? Queda livre. O que é a queda livre? É quando a gente pega um corpo e solta ele na superfície terrestre, tá? Que eu vou considerar primeiro. Eu vou considerar onde eu possa utilizar a gravidade. Então, onde eu tenho a gravidade atuando, eu vou falar que é queda livre. Porque se eu soltar um objeto na Lua lá, eu vou ter que fazer umas modificações no espaço também, porque lá não tem gravidade. Então, essa lei que a gente vai, essas equações agora, né, vão ser considerando aqui na superfície terrestre. Quando eu solto um objeto, então, ele cai, né? E aí ele cai com aceleração constante, porque a aceleração que está atuando sobre o objeto é a aceleração da gravidade. Então, eu posso aplicar todas essas equações aqui do movimento retilíneo uniformemente variado, já que esse movimento ele pode ser aplicado sempre que eu tiver aceleração constante. Quando a gente pega e solta um corpo, né, ou a gente fala queda livre, aí muita gente imagina que só vale quando ele está caindo, né? Não, se eu jogar para cima, também é um movimento de queda livre, porque ele vai chegar na altura máxima e depois vai iniciar o movimento de queda. Mas quando eu tenho a queda livre, eu vou simplesmente pegar essas equações e aplicar ela para o eixo Y, pensando que eu tenho um movimento de queda. Vou substituir a aceleração por menos o valor da gravidade. Por quê? Porque aqui, como eu estou agora para baixo, eu mudei todo o meu sistema de referência. Então, a aceleração, né, aqui ela puxa o objeto para baixo e normalmente a gente define como positivo para cima, né? Normalmente definido positivo para cima e para direita, né? E aqui a gravidade puxa para baixo. Então, gente, eu não tenho problema nenhum da gente arredondar a gravidade para 10, tá bom? Então, aqui vocês vão substituir A por menos 10 ou menos o valor de G e considerar, e aí podemos aplicar todas essas leis, né? Lembrando que agora elas são válidas no eixo Y. Por isso que eu gosto muito de usar S, né? Tem gente que usa X aqui. Eu gosto de usar S porque quando for o S vale para X, vale para Y, vale para Z, vale para qualquer eixo que você definir. Então, as equações, quando eu tenho queda livre, ficariam V igual a V0
menos 10t. Só substituir o A aqui por menos 10. E aí vocês podem fazer isso em todas as outras equações, né? S menos S0. Lembrando sempre, gente, definam o sistema de coordenadas e apliquem que dá tudo certo, né? Então, eu posso definir o chão como sendo o meu zero, e aí a minha altura inicial vai ser essa daqui, ó, que seria o meu S0, né, ou H. Tem gente que quando está trabalhando com o eixo Y, troca o S por H, né, tanto faz, pode trocar por H, pode trocar para Y. O importante é você ter a noção de que aquilo está medindo uma posição, independente se é S, se é H, se é X, tudo mede posição. Todas são dadas em metros. Então, S menos S0, se eu passasse o S0 para o lado de lá, igual a V0t menos 10t ao quadrado sobre 2. Pode simplificar o 10 com o 2 aqui, colocar como 5, e aqui a mesma coisa, tá? Então, a queda livre, ela é apenas um caso especial do movimento com aceleração constante. A próxima condição que a gente vai estudar, que a gente vai ver na próxima aula, é quando eu posso variar tudo isso, gente. Porque aqui vocês estão vendo que o meu sistema, né, eu estou limitando, aqui é velocidade constante, aqui é aceleração constante. E se eu tiver um sistema que varia, que muda a aceleração? E aí, como que eu faço isso? É o que a gente vai ver na próxima aula. Obrigada.